Olá! Muita gente conhece os evangelhos, né? Mas a análise que a gente vai ver hoje propõe uma leitura de Mateus com um olhar bem específico, um retrato de Jesus como rei. Vamos desvendar como o autor constrói essa imagem de realeza da primeira à última página. E o ponto de partida de toda essa análise é essa afirmação aqui. A ideia central é que Mateus, desde o comecinho, já deixa claro o seu objetivo: conectar Jesus diretamente com as promessas do Antigo Testamento. Sabe, não é sobre apresentar uma figura totalmente nova, mas sim o ponto alto, o clímax da história de Israel, o Messias, o herdeiro do trono que todo mundo esperava. Para organizar essa jornada, a nossa fonte de análise divide tudo em 5 atos, quase como se fosse uma peça de teatro, sabe? E cada ato vai revelar um lado diferente desse rei e do seu reino. Então, o nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a chegada do rei. Depois, a gente mergulha na ética do reino, explora a natureza um pouco complexa desse reino. Em seguida, o contraste entre hipocrisia e compaixão. E, para fechar, o clímax da missão na cruz e o legado que ele deixa. Entrando nesse primeiro ato, a análise mostra como Mateus apresenta a chegada de Jesus como o grande momento de um plano divino. Isso fica super claro desde o início, na genealogia que liga ele a figuras-chave como Abraão e Davi e vai até a ordem final, a grande comissão. Tudo está amarrado, apontando para uma promessa que vem de gerações. E aqui, a análise levanta uma reflexão. Será que essa mesma fidelidade que a gente vê tão clara na história maior pode ser encontrada também nas narrativas pessoais, no dia a dia? É uma pergunta para se pensar. Chegamos no segundo ato, a ética do reino. Afinal, todo reino tem suas leis, né? A fonte aponta que as leis do rei Jesus são apresentadas no famoso Sermão do Monte. E é um discurso que, olha, vira de cabeça para baixo o conceito de justiça. E este slide aqui, ele resume bem esse contraste fundamental. De um lado tem a justiça dos fariseus, que a análise descreve como algo focado no exterior, no cumprimento de regras, na aparência. Do outro, a justiça do reino, que vai muito mais fundo. O que Jesus propõe é uma justiça que nasce de uma transformação do coração, de dentro para fora. A motivação se torna mais importante que o ato em si. Isso leva a uma pergunta bem desafiadora que a fonte coloca. A prática da fé reflete essa transformação interna ou corre o risco de se tornar um formalismo, uma obediência só para cumprir tabela? Agora, no terceiro ato, a gente mergulha num conceito que é fascinante: a tensão do reino dos céus. Usando parábolas, Jesus ensina que o reino é uma realidade que já começou, já está aqui, mas ainda não chegou na sua forma completa final. Então, a análise define o reino dos céus exatamente assim: uma realidade que Jesus inaugurou, que está presente agora, mas que ainda espera sua consumação final. É algo que já começou, cresce entre nós, muitas vezes de forma bem discreta, enquanto se aguarda a manifestação final. E é nesse intervalo que os cidadãos desse reino vivem. Mas como se vive nessa tensão? A fonte destaca 4 práticas que Jesus ensinou como sendo essenciais para esse tempo: o arrependimento, que reconhece que o presente ainda não é perfeito; o serviço ao próximo como um sinal do reino em ação; a humildade, que prepara para o futuro; e a vigilância, uma espera cheia de esperança. E a reflexão aqui é bem profunda. Como as pessoas têm lidado com essa tensão? A fonte pergunta se a resposta tem sido um compromisso fiel com o presente, com o agora, ou uma espécie de escapismo espiritual, focado só no que está por vir, esquecendo das responsabilidades de hoje. O quarto ato foca no caráter do rei em ação. E aqui a análise aponta um contraste muito forte. De um lado, a sua oposição firme contra a hipocrisia religiosa; do outro, sua compaixão gigantesca por aqueles que a sociedade deixava de lado. O que a análise destaca aqui é esse contraste gritante. De um lado, a gente vê Jesus denunciando líderes que usavam a religião como uma ferramenta de poder e controle. E do outro, ele se aproxima, acolhe e cura justamente aqueles que o sistema religioso excluía: pessoas como leprosos, cobradores de impostos, os marginalizados. Então, o ponto crucial que essa análise levanta é este: a doutrina correta, a tal da ortodoxia, perde todo o seu valor se não caminhar de mãos dadas com a misericórdia, com a compaixão na vida real. E isso nos leva a outra pergunta bem direta da fonte. A fé tem se manifestado como compaixão ativa por quem sofre, ou ela virou um refúgio confortável numa ortodoxia que é teologicamente perfeita, mas que não age no mundo? E chegamos ao quinto e último ato, o clímax da jornada desse rei. Aqui, a análise olha para a cruz não como uma tragédia, mas como o ponto mais alto da sua missão. E é algo que culmina na sua ordem final e no seu legado.
A perspectiva aqui é muito clara. A crucificação não é vista como um acidente ou uma derrota. De jeito nenhum. É o cumprimento de um plano divino. O rei morre como um cordeiro, como um sacrifício, e nesse ato ele redefine completamente o que significa poder e o que significa vitória. Depois da ressurreição, o rei passa a sua missão adiante, para a igreja. A famosa Grande Comissão, como a gente vê aqui, é um processo de 3 passos. Primeiro, fazer discípulos de todas as nações. Segundo, integrá-los na comunidade pelo batismo. E terceiro, ensiná-los a viver segundo os princípios do reino. A fonte, então, nos confronta com uma questão sobre a resposta da igreja a esse chamado. Tem sido uma resposta de compromisso intencional, ativo, ou o que tem prevalecido é a inércia, o deixar para lá? E assim, todos os pontos da nossa análise se conectam. Entender o Evangelho de Mateus por essa lente, por essa ótica do rei, leva um chamado bem prático. Reconhecer Jesus como rei e viver como cidadãos do seu reino, guiados por sua justiça e humildade. E para terminar, a fonte nos deixa com uma pergunta que fica ecoando. A questão não é só acreditar que Jesus é rei, mas como essa crença se traduz em ação no dia a dia. O desafio final é esse: ser um súdito fiel, ativo ou um mero observador passivo do reino. E segundo a análise, a resposta para essa pergunta, ela define tudo.